Adeus à Terra-média, ou o Conto do Viajante. Capítulo 2. Nós, orcs, dormimos de dia sempre que podemos, e levantamos assim que o sol se põe. Mas quando acordei já era alta madrugada, e eu permaneci parado por horas em um estranho estado de vigília. Estava encarando os restos de tecido e metal de meu companheiro caído, e seus ossos sujos e repugnantes. Sangue seco estava grudado em minha pele, cheia de cicatrizes. O silêncio era absoluto. Não havia alma viva por milhas. Nem se ouvia som de vento, embora de modo estranho alguns dias antes, enquanto o uruk maior me ameaçara, podia jurar ter sentido algo como um vento fresco sobre meus ombros. Distraído, olhei como se tivesse ouvido um sussurro. Para minha sorte, meu companheiro estava distraído demais para perceber minha sutil distração. Eu sabia muito bem que nenhum vento de fora poderia adentrar a Terra das Sombras. As cordilheiras ao norte, sul e oeste se erguiam altas em direção ao céu, barrando todo o vento que vinha do mar. Naquele momento, desejava que não houvesse tais muralhas, e me peguei pensando nas brisas frescas que vinham de longe, por sobre o oceano. Se o leitor pudesse entender como funciona a engrenagem mental de um orc, descobriria que o desejo que sentia era algo completamente alheio à minha natureza. Pois na verdade os orcs desejam poucas coisas que podem ser chamadas de boas. E elas quase sempre se relacionam às suas necessidades mais básicas, como a comida, a água ou o descanso. Mesmo em seus pensamentos sobre novos lugares para habitar, eles não os fazem como ouvi dizer que ocorre com os homens, que dizem ter um anseio e alegria pela imaginação de uma terra distante. Antes, quando fazíamos, era como um cupim que busca madeira, ou um lobo que busca uma presa na floresta, e não desfrutávamos de tal busca, pois nosso estado natural é que queiramos um local desolado e escondido, onde possamos esquecer que existem coisas fora de nós. Logo, meu desejo e busca por algo além de minhas próprias muralhas poderia ser contado por si mesmo entre um dos maiores eventos da história da Terra-média. Por algum motivo, eu me lembrava da lufada de vento nesse meu estado de atenção no silêncio da noite. Quanto tempo passei absorto naquele modo, não sei dizer. Poderia ter se passado 1 minuto ou uma era. Vi uma sombra surgir do abismo. Virei-me alerta e uma mão começava a subir lentamente como uma criatura estranha, seguida por um braço. Senti terror. A sombra de uma cabeça e um rosto então apareceram e me encararam com raiva fria e afiada. Era o companheiro que eu havia devorado. Não consegui me mover. Você me matou! Você me traiu! Entendo por que um homem se sentiria culpado ou ao menos com remorso diante de uma afirmação dessas. Mas não é assim com um orc. Não que não saibamos o que significa traição e assassinato, ou qualquer outra coisa vil, pois sabemos como ninguém. Não fazíamos essas coisas porque éramos ensinados, e nem nos tornávamos muito piores com o passar do tempo, como se houvesse ainda algo que pudesse se corromper em nós com o decorrer dos anos. Nascíamos tão maus quanto terminávamos nossa vida. A única coisa que nos tornava piores com o tempo é que aprendíamos novos meios de fazer ou realizar aquilo que nossos corações já desejavam desde cedo. Você precisaria ensinar um orc a mentir, a odiar, a matar ou a fazer maldades? Isso aprendíamos sozinhos, ainda que uma prole nossa crescesse sem ninguém. O terror que senti enquanto meu companheiro me encarava era o de que havia algo errado com minha natureza. Mas o que poderia haver de errado? Era isso que orcs faziam, certo? Repentinamente a sombra de meu companheiro morto deu um salto do abismo e correu para cima de mim para me matar. Tentei fugir, mas ele já não estava mais lá. Esse foi meu primeiro sonho, e dizem os homens que isso lhes acontece naturalmente e com frequência. E eu digo que isso era novo para mim, não que alguém de minha espécie não tivesse sonhado antes. Nem eu mesmo não o tivesse, mas era como se não houvesse diferença entre quando estávamos acordados e quando estávamos dormindo.
e prosseguíamos os dias sem dar atenção às estranhezas entre um estado e outro. Era como se toda a minha vida tivesse sido um sonho. Levantei-me e permaneci atônito por um tempo antes de entender o que acontecera comigo. Não queria mais ficar naquele lugar. Percebi então como era negra aquela terra, quão escura e quão vazia. Olhava para dentro da névoa do outro lado do desfiladeiro, indefinida, dançando lentamente como um fantasma, e desejei fugir para lá. Comecei a andar, e atento ao caminho à frente, e vez ou outra, olhando sobre meus ombros, passei pelo caminho perigoso do penhasco. Comecei a andar, e atento ao caminho à frente, e vez ou outra, olhando sobre meus ombros, passei pelo caminho perigoso do penhasco por algumas horas, descendo e subindo, e pulando quando necessário, me agarrando a qualquer ranhura ou saliência na pedra. Quando finalmente consegui subir em segurança do outro lado, eu nem olhei para trás. Corri como se meu antigo mestre na Terra Negra estivesse atrás de mim. Corri por horas para longe daquela terra. Me embrenhei na névoa que me cercava, até poder me sentir seguro.